Olá, amigas empreendedoras. Estamos aqui com mais um podcast do Portal Sou Mulher. Gente, isso aqui tá ficando muito lindo. Cada dia uma novidade. Hoje eu estou aqui com um convidado, o doutor Elias Pereira. Gente, ele é naturopata e ele tem um trabalho fantástico em relação ao combate ao câncer. O tratamento é feito inacreditavelmente com tudo natural. É muito bom você ouvir que tem um médico que traz essa referência para gente de tudo. Ele veio de 21 países. Ele fala russo. Ele aprendeu tudo isso na vivência como um naturopata. Gente, aqui eu vou apresentar o doutor Elias. Seja muito bem-vindo. Nós estamos com muita felicidade de você estar aqui com a gente. Quantas pessoas você vai poder ajudar? Quantas coisas você vai poder falar? Seja bem-vindo mais uma vez. Estou muito contente de você estar aqui. Conta tudo pra gente sobre esse seu trabalho que é diferente de tudo que a gente já viu. Eu primeiro agradeço o convite também, é um prazer. Sempre que tiver aí uma oportunidade, pode me chamar que eu volto novamente. A gente vai Nossa, estar que junto prazer. na Expo Quantic, Isso. mas pode me chamar aí sempre que tiver uma vaguinha, pode me chamar. Não, Será um com prazer. certeza, quantas vezes você É. precisar. Obrigado. Então, e a questão do meu trabalho assim no combate ao câncer é mesmo mostrar para as pessoas que tem assim, possibilidades, existem outros tratamentos, além dos convencionais, e com mais comprovação científica. É porque as pessoas se preocupam com relação a isso. Saindo do misticismo Isso. e do que as pessoas conhecem como uma prática, né, Uhum. até que milenar, mas Sim, mística. Nós estamos falando de ciência, nós estamos isso. falando de natureza, nós estamos É. falando de tudo o que pode acontecer com o ser humano. Como é que você começou a identificar tudo isso? Como é que foi essa trajetória? É importante a gente saber Sim. para as pessoas se identificarem. Até 2013, eu tinha o meu consultório como um profissional da saúde que atendia convencionalmente. É claro que eu já tinha também formação em medicina tradicional chinesa, né, já tinha estudado outras práticas integrativas, mas era assim, consultório das 8 da manhã às 10 da noite. Ah, o paciente que eu atendi antes do almoço, eu nem lembrava dele quando chegava na parte da noite, Nossa, né? Porque você tristíssimo. está ali no automático, Uhum. né? Aí, em começo de 2013, eu resolvi parar, fechar mesmo o consultório, por causa de... Falar, faz 10 anos que eu não tenho nem férias. Então, eu vou fechar meu consultório e vou montar uma escola online para ensinar médicos, nutricionistas, a novas formas de desintoxicação que eu tinha aprendido em outros países. E aí foi por isso, né, que eu decidi sair e, consequentemente, esses médicos, nutricionistas, outros profissionais da saúde, terapeutas, começaram a me chamar para ver casos de pacientes deles, pacientes com câncer. E aí eu comecei a fazer as visitas a domicílio para esses Uhum. pacientes. Então atendi no Brasil todo, só não fui no Acre. Em todos os estados eu já fui. E E 21 aí, países, né? e 21 países. Como Então, palestrante, como palestrante, ensinando. sempre que eu vou palestrar, acaba aparecendo um paciente, ou sempre quando eu vou atender um paciente fora do país, aparece também um lugar para dar Você palestra. se especializou no combate ao câncer, de Isso, qualquer tipo, em qualquer qualquer tipo. órgão, Isso. de qualquer forma. Mais de 100 tipos de tumores. Uhum. Estudei mais de 300 tipos de tratamento. Então, o meu maior estudo, claro, foi na Rússia, né? Porque lá a medicina é mais quântica. Então, a Já gente na tem... Rússia já Na tem Rússia isso. é muito avançado a parte quântica. Nossa, que legal Então, saber. aí a gente tem, claro, as práticas orientais também estão muito presentes na Rússia. A última vez que eu fui para A lá, prática oriental chinesa e japonesa ou ambas, é? chinesa, japonesa, a prática também indiana, né, da medicina ayurvédica também é muito presente lá. E eu acho que a proximidade dos orientais ali, né? A Rússia aceita muito, né? Os orientais. Então é mais por isso. E eles não gostam muito dos ocidentais, né? Ah, não? Então, os Então tratamentos que com pena, né? indústria farmacêutica, os brasileiros eles adoram. É. Brasileiro
quase todos os países Brasileiro é gostam, bem-vindo em né? qualquer lugar, né? É uma energia Então, boa. isso facilitou, né? Porque quando eu fui a primeira vez para lá, tinha estudado russo, achei que sabia falar, cheguei lá, não sabia Não. nada, porque é diferente na prática, né? Mas russo parece que é um trava-línguas, né? Porque O tanto... alfabeto é diferente, né? O cirílico. Só que aí, 2, 3 dias eu já peguei o jeito e já comecei a conversar lá. Claro que quando eu vou dar palestra, né? A última vez que eu Mas você dá fui... palestra em russo? Então, não, só na hora de responder ali Para as para pessoas as que pessoas, estão... uma pergunta, por exemplo, no final, abre lá meia hora para perguntas, aí eu respondo em russo, mas para desenvolver a palestra eu sempre prefiro em português. Né? Qualquer país que eu vou, eu dou em português e aí tem um tradutor. Entendi. Porque às vezes alguma metáfora, né, que a gente fala acaba Interpretando fica mal, mais né? difícil daí Pra no eles idioma, né? entenderem. Então aí eu sempre prefiro dessa forma. Mas para conversar, tudo bem, né? E eu acho que a internet facilitou tudo isso também. Tanto eu ser conhecido também, a internet ajuda bastante, né? Uhum. Mas aí eu fui para esse lado, né? Cheguei a ter alunos aí em mais de 170 países. Então, muita gente. Você filtra lá o canal do YouTube e tem aí todos os países que a gente vê que tem gente, né? Mas Então, assim, por exemplo, os problemas que são detectados em relação ao câncer, por exemplo, na Rússia, aham, ele é o mesmo tipo de célula que é encontrado aqui no Brasil e em outros países. Isso é uma questão alimentar, isso é uma questão de cultura, isso é uma questão de pensamento, ou isso está globalizado também? É uma é, curiosidade minha. assim, são vários fatores, né, que estimulam o desenvolvimento do câncer. Uhum. Né? A gente vê que a parte mental, emocional também, né, se a pessoa teve algum trauma, né, uma perda, então tudo isso influencia. Mas E a parece que genética é muito pouca. Mas parece que em países assim mais frios, as pessoas também são mais lógicas, mais frias, Sim, com ou o certeza. comportamento emocional também interfere, vamos dizer assim, interfere muito nesse Interfere. ponto. Ó, países onde as pessoas são mais felizes, mais alegres, Uhum. como o Equador, por exemplo. O Equador, existe um lugar que é o Vale da Longevidade. Lá, a Eu cidade já ouvi chama falar. Vilcabamba. É, Já fui 8 vezes para lá. nossa, me leva Levar, na última. levar pacientes, ou então, eu sempre levava grupos de 12 pessoas, pacientes ou médicos, para poder ver o porquê que eles vivem mais nesse lugar. E aí lá, uma das coisas é que eles praticam a felicidade mesmo. Então eles dançam quase todos os dias à noite, vão fazer Então, práticas de gente, dança. praticar a felicidade é um ponto. É, Então a gente tem que encontrar esse eixo. é isso. Eles dançam, Aí fazem. assistem comédias. Pode ser a comédia besterol mesmo, sabe? Que é para Uhum. você dar risada mesmo, porque a alegria melhora os teus hormônios, né? Então faz com que você se sinta mais feliz. Você se sentindo mais feliz, você vai ficar mais saudável, E é uma né? coisa que eu tenho comigo isso. Aham, Eu sei, desde de quando eu já tive uma experiência de ir lá para o útero, e eu sim. nem sabia que eu precisava disso para Uhum. desbloquear Tipo uma uma regressão mesmo, regressão. assim. Só que isso foi feito um trabalho rápido, Aham, até simbólico, porque a gente sim. estava fazendo um teste e eu acabei Aham. chegando a esse ponto. Tinha um bloqueio e Olha. conseguiu desbloquear. Eu tinha um bloqueio de quando eu ficava emocionada, eu Aham. escutava, eu achava que era o meu coração. E era o registro do coração da minha mãe quando ela soube que estava grávida. Olha. A felicidade dela era tão grande que o coração dela disparou e Aham. registrou. E eu tenho uma definição auditiva muito sensível. Aham. Barulho, aí eu tô descobrindo agora que tem algumas coisas de, eh, TDAH, que eles chamam, que Aham. é altas habilidades e Uhum. superdotação, não é só de inteligência, então Aham. tem superdotação de sentimentos, né, de Sim, sim. sensores do É. corpo. E desbloqueou, mas eu achava, porque toda a família gostava muito, toda a família me paparicava muito, primeira Aham. neta, primeira filha, primeiro tudo. Sim. Eu achava que começava a minha vidinha ali, Aham. né, nem Sim. tinha antepassados, não tinha É. nada. Eu sempre fui uma pessoa de muita energia boa. Uhum. Isso eu acho que sempre sou. Lógico, tem dias que eu tô triste, é Claro, isso é normal, tem normal dias com que isso é todos, né. todo mundo. É.
mas algumas coisas, tem gente que enxerga luz em volta, Aham, tem gente que acha que é áurea, eu não sei. Eu tenho, assim, esse dispositivo aham. para ser feliz. Sim, Eu sou feliz com tudo. Eu agradeço tudo que eu tenho. Então, eu acho que eu tô dentro desse parâmetro aí da felicidade. sim. E onde eu vou, eu acho uma coisa boa. Não, vai dar Aham. certo. É, Não, calma, vai ficar tudo bem. sim. Isso vai dar certo. Mesmo que assim, a gente tá vendo que a coisa tá pegando fogo, Aham. mas eu acredito sempre que no final todo mundo é feliz e vai dar certo. Vai, com Então, certeza. esse local, ele existe. É, sim. Precisamos fazer um filme disso, né? Um É, roteiro bacana. sim. Mas quando você pesquisou isso, o que que você percebeu de diferente? O que que eles fazem? Não é só a felicidade, tem o Não, aí entra comportamento. também na alimentação, A né, o alimentação local deles que é eles baseado em moram. quê? É mais baseado em vegetais, Uhum. frutas, legumes e assim, e cultivados ali localmente, sem produtos químicos. Isso já é uma grande vantagem. A água também é uma água boa, né, Uhum. sem cloro, sem flúor, é uma água que é mais pura, com 22 minerais lá no Equador, Nossa. a água nesse local, né? Qual o pH dessa água, doutor? Você É, lembra? geralmente é 8, 9, então é É. uma água um pouco mais, levemente alcalina, Uhum. né? Então isso ajuda bastante. É porque o sistema imunológico, para desenvolver bactérias e Aham. câncer, tem que estar mais ácido, não é Mais isso? ácido, é. É É. um pouquinho mais abaixo de 7. E o seu É. trabalho é baseado nessas percepções, nessas pesquisas em relação a tudo isso? Como é que ele funciona? É, o que eu fiz, eu fui procurar, tanto que por que que eu fui para a Rússia? Porque lá é onde tem os maiores estudos sobre combate ao câncer. Uhum. E eles não publicam em inglês, eles publicam em russo, porque eles não querem realmente que o Ocidente saiba de tudo. É um país mais fechado mesmo, né? Sim, a Os Rússia é. orientais são também, a China também. E então muita coisa é publicado mesmo no idioma deles. Então eu falei, preciso estudar isso. E comecei a estudar e aí foi, né? Estive lá, fui várias vezes já. A última vez foi em final de 2019 e aí tive a oportunidade de palestrar num congresso lá de longevidade, geriatria. E aí nesse congresso, final de dezembro, meio, né, de dezembro, eu acabei sendo convidado para palestrar. Um médico lá viu a minha palestra e me falou: tem um outro congresso final de semana que vem, se você quer palestrar também. Aí eu falei: quero, vamos embora, já vou estar aqui ainda. Tem que estar disposto, Eu né, falei: a não, se vamos, vamos. Aí ele me colocou lá com participação especial. E nesses dois eventos eu fui o único estrangeiro a palestrar. nossa, que Então bacana. era só mesmo o pessoal da Rússia. Eles não são muito abertos assim, né, para o pessoal de fora. Mas o japonês E também não. não é. O Isso é dos japonês orientais mesmo. isso daí a gente sabe que quando você busca, a informação, eu quando fiz o seminário, Aham. não, básico, eu até conversei com um dirigente nosso da arte que a gente pratica. Eu falei: "Nossa, tô aprendendo sobre glândula pineal, tô Aham. aprendendo sobre isso, tô aprendendo isso", já em 2017, Sim. quando eu fui para o Japão. Eu tô aprendendo sobre tudo isso. Quando eu cheguei, a gente já estava dando palestra até disso, porque Aham. era tão legal de falar. Sim. Eu tenho um carinho especial pelo Dr. Sérgio Felipe, e ele Aham. vem na Expo Quantic Olha que também. legal. E a gente ficou numa felicidade de trazer esse pessoal todo. Quando nós fomos para lá, a gente já estava fazendo aqui. Ah, sim. Porque o brasileiro, eu não sei, ele parece que valoriza alguma coisa de fora. E a Aham. gente já Sim. tem aqui dentro É. pessoas como Aham. você, buscando Sim. respostas para as É. perguntas. De onde a gente veio, para onde a gente Aham. vai, quem somos nós e o que vamos fazer. E eu ouvi sobre o quântico, o Sim. quanto seria isso global, e eu falei: vai acontecer alguma coisa Uhum. global. Aí, conversando com um dirigente nosso, eu falei para ele: puxa, mas tem alguma coisa em relação ao quântico, tem alguma coisa em relação à pineal, à percepção e tudo. Aí ele falou: vai ver lá na sua apostila do básico. Eu falei: não, só Uhum. colocou essa folha aqui agora. Já É. estava lá. É. Mas você vê que não é o momento Não é. É. daquele aprendizado, É. é porque você não consegue enxergar. É Aham. quântico mesmo, É. né? Sim.
Então, ter essa abertura da Rússia, Aham. Japão, China, com todo esse aprendizado, eu quero a Expo Quantic. Quero Uhum. até que você dê um spoilerzinho pra gente do que a Sim. gente vai ter na Expo Quantic, porque a Expo Quantic ela vai trazer todos os profissionais com um reconhecimento de Oscar mesmo, Aham. porque o brasileiro ele precisa de pesquisadores, ele Ah, sim. precisa de gente aberta, com uma Sim. mente aberta. É. Porque como é que você vai ajudar o outro Uhum. se você ainda não abriu para você? É um Sim. aprendizado, né? É, é. E na Rússia, você sente que isso é mais aberto mesmo? É mais aberto. As práticas também mais quânticas, né, são mais divulgadas, até nas feiras, congressos de medicina, são mais divulgados. É mais aceito pela população também, porque um pouco é cultural, né, às É, vezes a pessoa espera um remédio, né, é, e a lá já é cultura. diferente, né, os aparelhos também com frequências, tudo lá já tem já há muito tempo, né, Nossa, eu tô achando que nós estamos trazendo primeiro aqui. não, é muito avançado É mesmo, muito é muita avançado. coisa, É. é muito. E Tem que dar umas então dicas pra gente tem do que vai muita coisa. acontecer, né, de É. quântico na. E é bem legal, porque como lá eles não divulgam muito para fora, então a gente fica meio preso a não ter coisas aqui, né? Aí Uhum. precisa ir alguém lá aprender para poder trazer para cá. E foi isso que eu fiz, né? Eu fui para lá, né? Palestrei em 21 países já, mas onde eu fui mais para estudar mesmo foi na Rússia. E já tive menção em revistas, já saiu matéria lá falando o brasileiro que ajuda, porque eu atendo paciente russo também, Atende né? também Atendo também. com Existe para o um combate ao no câncer. combate ao câncer. Eu tenho um grupo de médicos lá da Rússia, onde eu sou o único estrangeiro que participa desse grupo, que é no Telegram, Uhum. e aí a gente discute casos, né? Então, 2 foram meus professores, e aí o porquê disso? Antigamente, eles acreditavam que um paciente que fez muitos tratamentos convencionais do Ocidente, como quimioterapia, radioterapia, e não tinha mais jeito, ele ia morrer mesmo. Então era Uhum. assim que eles acreditavam. Só que no Brasil, né, nos Estados Unidos, o tratamento convencional usado é qual? Cirurgia, quimio e rádio, Uhum. né? São esses três. E os meus pacientes, a maioria deles já tinham feito tudo isso. E eu era o último recurso. Então, fez, não se curou, aí um médico indicava o caso para mim. E aí eu atendi, a maioria dos casos era assim, né? E aí eu comecei a mostrar para eles, falei, não, mas eles nem atendem paciente que fez quimioterapia, eles não atendem porque eles falam, intoxicou demais o corpo, Uhum. não vai ter jeito. E aí eu comecei a mostrar para eles que dava assim, que enquanto tiver vida ali naquele corpo, a gente pode trabalhar a epigenética, pode trabalhar na parte mais quântica para o paciente ter uma regeneração. E aí foi isso que aconteceu. Aí por isso que eu fui convidado em 2019 para apresentar esses casos, mostrar que tinha realmente, tem jeito, né, do paciente se regenerar. Basta a gente dar para ele o que ele precisa. Então, essa é uma questão que as pessoas têm de dúvida mesmo. Aham, Como que a célula se comporta com tanta toxina? sim. Né? Como é que ela faz para ela sobreviver e ela replicar aquela que é boazinha, que está ali ainda sobrevivendo? Como é que ela faz para ela ter É. vida e ela se multiplicar novamente? Porque é isso, né? É isso. E é um trabalho diário, incessante mesmo das células. E elas precisam de muitas coisas, não precisa só de nutrientes. Uhum. Elas precisam também que a gente trabalhe o nosso mental, o nosso emocional, né? Ela precisa de amor, De né? amor, Ela da precisa de. espiritualidade. Uhum. Elas precisam disso. Porque se você entra num estado depressivo, a tua imunidade já cai. Então, por exemplo, um paciente que recebeu um diagnóstico de câncer, se o médico não sabe dar a notícia, ele dá de uma forma ali, como se fosse uma sentença de morte, o paciente já cai a imunidade dele. No outro dia, ele faz um exame de sangue e a imunidade dele está lá embaixo. Então, como a mente ela ajuda muito na cura, né, no combate, mas Uhum. também ela atrapalha também. Então, se a gente não trabalhar o nosso mental para se sentir forte cada vez mais, a gente vai cair e vai ficar doente. Mas a pessoa, quando ela tá já nesse estágio, né? Isso.
cumprindo já quase que um Uhum. protocolo de passar É, de para um outro paliativo mesmo, no é, paliativo. de melhorar tudo isso. Uhum. Eu tive essa experiência com a minha mãe. Aham. Eu cheguei do Japão, a minha mãe faleceu na semana que eu Ah, cheguei. Ela só esperou eu chegar. sim. Ela disse que não queria me atrapalhar na viagem. Aham. Eu falei: "Mãe, mas eu estava preocupada lá". Sim. E o meu irmão aqui já desconfortável, já não estava conseguindo organizar, porque ela só estava aguardando. Uhum. Ela programou tudo aquilo na cabecinha dela. Sim. E eu conversando com ela, aplicando o Kiyomi, eu achei que eu ia chegar do Japão, estava de flash. Aham. Já tinha aprendido tudo Sim. e minha mãe era minha amiga, muito amiga. Uhum. Eu senti dor física Sim. por perder a companhia dela, mas eu entendi depois o que aconteceu. Uhum. A minha mãe fumou muitos anos e ela parou por um período, é uma toxina forte, Sim. o cigarro, a gente É. sabe disso, e ela conseguiu parar. Olha. Por 20 anos ela Uhum. sobreviveu sem ele. Sim. Então assim, ela tinha uma força, né, que quase sobrenatural. Ela gostava de viver. Uhum. Mas ela teve um problema com o meu pai e ela não conseguia perdoar. Ah. Então eu falei: "Mãe, fala alguma coisa, né, e tudo e tal". Ela falou: "Filha, a mãe vai morrer". Aí eu falei: "Nossa, mãe, você tá preparada?". A gente conversou sobre isso. Aham. Falei: "Você já tá vendo gente, né, nesse estágio". Não se comprovou que ela tinha câncer, Uhum. mas ela tinha uma dor na traqueia Aham. e ela não conseguia engolir Ah. mais. Fizeram os exames, mas sabe quando não ficou definido? Sim. Alguma coisa no pulmão, alguma coisa ali e tudo, ela não aguentou. Aí então Uhum. mesmo aplicando o Quiome e tudo, tentei, né, ajudar e tal, mas ela tinha um momento dela. Ela Sim. falou pra mim: "Filha", ela me chamava de Fia. Hum. "Fia, a mãe perdeu a energia do corpo". Ah. Ela descreveu isso. Aham. E eu não estava tão ainda, Uhum. eh ciente de tudo que eu tinha que aprender, o que eu já aprendi em algum momento, porque parece que eu estou renovando. Ontem falei isso Aham. com o Lucas Naves. Eu falei: "A gente parece que já está falando de uma coisa que você aprendeu e agora só está relembrando". É Sim, é. fantástico isso, né. É, é. As células, elas vibram nisso. Sim. E a minha mãe, ela teve esse momento de falar que acabou a energia do corpo. Uhum. Ela falou: "Fia, a mãe só está com energia na cabeça". É. E minha mãe tinha um olho bem claro, né, Uhum. e quando ela ficava chateada, o olho ficava mais escuro. Aham. Quando ela estava muito feliz, o olho ficava muito O verde. termômetro Era o dela, né. termômetro dela, era esse olho dela, né. E ela estava nesse dia que eu conversei com ela no hospital, ela estava com o olho muito verde. É. E ela sabia que, pelos ensinamentos orientais, que ela poderia ficar 49 dias Uhum. visitando tudo que ela gostaria, porque eu tinha acabado de perder meu pai, Ah. 6 meses antes dela, Uhum. e ela, assim, sentiu, mas ela não perdoou. Então Ah. parece que veio buscar e aí meu pai, assim, ela era apaixonada pelo meu pai sempre. Uhum. Sim. E então, assim, a gente sabe que tem alguma coisa ali que embolou Sim. e não ia ter solução mesmo, porque ela É. não tinha energia no corpo. Uhum. Os seus pacientes relatam isso também? Ela faleceu naquela semana, sabe? Aham. Eh, esse relato da pessoa ter esse momento dela perceber tudo isso, porque assim, as pessoas não são imortais. Sim. Por exemplo, os pacientes, eu sei que se você tem a consulta por 2 dias, a consulta do Isso. É paciente. muito É diferente, né, porque a diferente, gente né? está acostumado a ver ali, vai no consultório do É. paciente, mas como no meu caso, como eu preciso fazer um aprofundamento melhor, e eu preciso também lembrar do paciente, né, porque imagina Você tem uma numa conexão celular de energia também? então eu procuro criar um vínculo mesmo com o paciente. Nossa, que Então, isso é tanto que eu vou fantástico, na né? ca não tratar o paciente só como um número. Então, Entendi. conheço a família, conheço o local que ele mora, vejo as Eu vi que você plantas que vai estão lá, faz até nascendo. comida, você vai ver o que É, ele então come, né? a gente faz uma avaliação geral mesmo. Então isso geralmente demora uma tarde,
Aí à noite eu vou para um hotel próximo para poder estudar o caso. Hum. Aí estudo realmente o caso. Quando dá umas 10 horas da noite, é o horário que eu costumo dormir, aí eu envio um resumo desse caso nesse grupo de médicos da Rússia. Nossa, que Então eu envio um bacana resumo, isso. falo para eles, atendi um paciente assim, assim, assim. Estou pensando em fazer esse tipo de tratamento dessa forma, né? Claro que incluindo desintoxicação, desparasitação, alimentação, também a parte mais mental, emocional, né? Aí a gente vai para a parte mais quântica com meditação guiada, né? Com frases afirmativas ou uma reprogramação mental. E aí explico tudo. Só que lá a gente tem diferença do fuso horário, eles estão 6 horas a mais. Então lá 10 horas é 4 da manhã. Então eles estão dormindo ainda. Aí quando eles acordam, eles já vão dando feedback ali para mim, falando o que eles acham do caso, com o que eles tratariam. Aí quando eu acordo 6 da manhã, lá já é meio-dia, então todo mundo já respondeu. Aí facilita, né? Porque eu olho, vejo que todo mundo respondeu, e aí eu vou escrever o tratamento desse paciente. Então eu escrevo o tratamento, eu costumo levar um caderno, Uhum. não uma folha só, eu levo um caderno que eu escrevo e dou esse caderno para o paciente. Primeira semana, o que ele vai fazer, e aí vou acompanhando esse caso, né? Então ali não é só a mudança da rotina alimentar, né? Claro, eu passo com certeza os melhores alimentos para aquele caso, quais são as melhores técnicas, qual o melhor tratamento para ele fazer. E não assim, eu não estudo o tumor, eu estudo o paciente. Uhum. E aí eu Que o passo tumor é uma amanhã. consequência do que é o É, paciente, né? na verdade, assim, o câncer nem existe como doença, Uhum. tá? Ele é um conjunto de sintomas de que o corpo não está bem, né? Se a gente for olhar mesmo na literatura médica convencional, também o câncer não é uma doença, é um nome dado para vários tipos de tumores, né? Então, e doença na medicina chinesa também não existe. Doença é um desequilíbrio. Então, Uhum. quando a gente entra em equilíbrio, o corpo tende a eliminar tudo isso, né? Então, a gente se equilibrou novamente. Aí desaparecem esses sintomas. Eu tenho lido que, por exemplo, um problema de diabetes Aham. está muito ligado a parasita. Sim. Isso parece uma coisa assim que E não o é câncer possível, né? também. E o câncer também. Também. É. Então, por exemplo, a pessoa pode comer um alimento que a outra não pode. Uhum. Tem isso a ver Tem com isso também. também? Às vezes, quando. Tem pessoas que têm algumas alergias, né? Alguns tipos de alimento. Mas aí a É, rejeição da célula do n- câncer ou ela é uma rejeição, não, isso eh, já é próprio do do digestivo, do sistema? sistema digestivo do paciente. Uhum. Às vezes, alguns têm algumas dificuldades para digerir alguns tipos de alimento, né? Como os orientais têm dificuldade, por exemplo, para digerir o leite, né? A lactose do leite. E a maioria dos orientais tem alergia ao leite, intolerância à Mas lactose. acho que a maioria das É, pessoas tem, né, a essa maioria sim, é. é. O corpo E humano com um produto animal porque é diferente, né? interferindo Não é o na mesmo ali, o mesma taxa de gordura do que o nosso leite, né? O leite uhum. materno. Então é diferente, é um leite para um outro animal. Eu estava É. lendo um artigo que comentou sobre a questão do peso do animal, Aham. né. Um bebê que é amamentado com o leite materno, ele tem em Isso. média 3 quilos. Uhum. Um bezerro tem em média 500 É. 500 quilos, né. É, é. Então a diferença de peso de um bebê para o tipo de leite, E ele ele fica vira uma ele toxina cresce muito violenta, né. rápido, né, tem Aham. muitos hormônios ali próprios do leite mesmo, eh, que faz Esse ele crescer rapidamente. Então, assim, alguns produtos lácteos antes não faziam tão mal, ou hoje mudou isso? Porque, bom, você tira tudo. Mas aí você continua com o problema. Então, Aham. você vai comer o quê? Eu tenho uma sensibilidade a arroz, Ah, sim. a arroz branco. Sim. E é um alimento, quando eu como um arroz japonês, Uhum. parece que não é tanto. Mas esse nosso arroz refinado e tal, ele parece que me dá mais sensibilidade. Estufa meu Uhum. abdômen, dá uma dor, assim, fica um dolorimento
Eu falo: "Mã, mas é arroz, né?". Sim, Mas eu fui descobrir que tem arsênico, arsênico é a é, principal toxina do do arroz. arroz. E o integral tem mais ainda. Então, aí É, passa para o integral, eu falei: "Gente, piorou ele tem o mais. negócio". Então você fica assim Que não foi entre polido ali para tirar, né? uhum. Porque quando você consome um arroz branco, ele foi polido e tirou um pouco do arsênico. Então, mas o Uhum. arsênico ele é um arsênico que ele absorve Absorve hoje do mais solo. do que antes, porque antes eu não tinha problema com Hoje tem arroz. muito mais. Tem Todos os produtos, né, os alimentos contêm muito mais toxinas hoje, uhum, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, para os produtos de origem animal, eu falo produto, porque tem alimento e produto, né? certo. Alimento é o que a gente pega direto da fonte ali, e consome frutas, legumes, vegetais, são alimentos. Uhum. Depois da década de 90, a gente começou a comer muito produto, né, que é o quê? Os embutidos, embalados, né, como biscoitos, bolachas, Que não tudo tem isso energia, né. que não tem e não tem muitos nutrientes também, não tem energia vital, não Uhum. tem enzimas que ajudam na recuperação do nosso corpo, sendo que Uma os uma alimentos enzima têm. que você por exemplo, a enzima que é dada em relação ao leite, que é uma Uhum. das discussões mais presentes hoje, até quem lida com nutrição, uns são contra, o outro não, Aham, porque tem uma proteína e tal, mas aquelas enzimas que a gente já não consegue mais quebrar, é aham. isso que causa, né. É uma das, né, são muitas. Mas os alimentos industrializados hoje, eles têm uma quantidade muito grande de produtos químicos, né, Corante, então, se a gente for ver aí um frango, por exemplo, frango convencional de granja, não um caipira, né? É eu muito gosto de frango hormônio. caipira, A gente é. vai ver aí 23 dias ele já está pronto para o abate. Uhum. É muito hormônio, né? Então tudo isso vem para a nossa saúde, né? Vem para o nosso corpo. Eu sempre falo para o paciente, o que, que você está convidando a fazer parte do teu corpo? Você está comendo toxinas? Se você estiver comendo toxinas, seu corpo vai ter toxinas. Não tem jeito, não tem milagre, né, nisso. A Mas a gente gente tem fica até que. meio sem saber o que faz, né, porque tá tudo muito à mão, tá tudo É muito muito fácil, fácil né? É fácil. Eu falo assim, a gente tem e que barato, né. ir barato, e é muito mais barato o produto nocivo. É muito mais. É mais barato o produto nocivo do É que mais agora o barato, né? produto que É. você tem em qualidade, né. Porque assim, imagina, para você cultivar um alimento, plantar, dá trabalho, né? Para produzir não dá tanto trabalho, a indústria faz em larga escala. Então fica mais barato, né? E geralmente com matéria-prima ruim, Então, por né? exemplo, eu também pesquisei algumas coisas em relação àquela coxinilha, né, que dá cor cochonilha, é. Cochonilha. Ela dá cor É a o corante ao carmim, né? é. Que é o corante vermelho. Toda bolacha recheada, aquelas de morango, todas têm corante carmim, né? Corante carmim e Então, cochonilha. mas, por exemplo, uma mãe que dá isso para uma criança, desde criança, hoje as crianças estão nascendo com muitos problemas, Muitos, né. Hoje tem criança que já nasce com já. câncer. Sim, Você deve é, ter pacientes muito jovens, assim, sim, sim. que já nasce com isso. O que que tem acontecido em relação ao que a mãe se alimenta, Sim, isso é desses muito corantes, importante. e tudo isso vai pro bebê? O meu marido tem um trabalho que Uhum, ele desenvolveu durante 30 anos de uhum. carreira médica, uma orientação alimentar para gestantes. Aham, Porque como ginecologista, até reduzir o peso, o sim, bebê cresce, o bebê nasce super saudável, tem bebês é, nascendo com quase 5 quilos aham, e a mãe emagreceu durante a gestação. aham. Eu falava para ele: "Nossa, é mágico isso, como é que você Sim, faz esse cálculo?". É sim, lindo, né. é, E a gente percebe que a mãe que teve esse projeto de uhum, filho, sim, é uma mãe que vai ter um filho com mais saúde, sim, com vai ter um certeza. filho com mais consciência dessa parte alimentar. E mães, assim, mães veteranas já, com Uhum, idade, que corria o risco e tudo e tal, ela fez o programa para ter realmente sair um pouco mais fora do perigo de obesidade na gestação. sim, E as mães não se dão conta disso, que neste momento, antes se dizia: "Ah, mas mãe vai fazer dieta, agora que é hora de aham, comer por 2". E aham. esse conceito mudou. Mudou.
né? Tem que pode até comer mais, mas com qualidade, né? Exatamente. É, Que tijolinho que você vai colocar é. para esse seu bebê, para que ele nasça com saúde Uhum. e você tenha estado dentro desse peso, É, você, né, ter resultado com isso, a família inteira às vezes começa a consumir sim. aquele programa. Isso foi crescendo o trabalho, que Aham. hoje a gente já tem essa expansão até mesmo Sim. de consciência alimentar. Tanto que a palestra dele tá baseada, até ele vai Aham. vai estar também no painel, Sim. falando sobre a saúde quântica, Uhum. saúde além da matéria, Sim. porque é esse que é o contexto, né. É. Então essas crianças que estão nascendo, porque eu acho que isso é importante, a mãe que pretende engravidar e a mãe que tem uma criança assim, você atende também Sim. essas crianças que vêm já com essas sequelas que eu digo, né. É, a gente eu tenho 2 assistentes, elas fazem uma triagem antes, Uhum. né, dos casos, porque também não consigo atender todo mundo, Lógico, né. Até eu quero fazer um convite para quem uma oportunidade para quem estiver assistindo, quiser mandar os exames para eu avaliar, eu faço gratuitamente, eu avalio todos os casos que aparecem, mando um áudio, depois eu posso passar o número do WhatsApp da assistente, a pessoa manda lá os exames, claro que só Nossa, gente, casos de olha que câncer, né, carinho. só casos de Olha, câncer. Então, se você tem algum tipo de tumor, né, ou alguém da família, você pode mandar, tira foto de todos os exames, manda lá no nosso WhatsApp, pode né. dar o número Pode do dar, ó, WhatsApp. é 19 999 20 9891. E aí você manda lá os teus exames, 19 999 20 9891. E você tira foto, manda os exames, pode mandar um áudio também contando, né, sobre o caso. E aí a minha assistente, ela sobe lá no Drive, faz uma pastinha com o nome desse paciente e me manda o link para eu ver. Aí eu ouço os áudios, vejo os exames e eu retorno com áudio também. Olha Eu que falo, ó, eu legal. avaliei o teu caso, pro teu caso eu faria isso, faria isso. E aí dou um direcionamento pro Uhum. paciente. O que seria ideal para ele fazer. Então isso gratuitamente. Todos os dias tem pacientes novos, né? Aparecem casos de jovens também, né? Crianças. E aí eu vou sempre no mais rápido, sempre naquele que está precisando primeiro. A Porque eu não criança, atendo. ela tem porque a criança, vamos dizer assim, a compreensão dela, com 2, 3 anos, como é que fica esse comportamento, espiritual, esse Aham. comportamento emocional? Ela foi rejeitada na gestação, ela já vem com essa carga, né, de Eu costumo fazer o tratamento com os pais também, junto com os é isso que eu pais, ia né? sugerir. É. Porque até os 7 anos de idade, a criança ela é muito influenciada pela mãe, pelo que a mãe pensa, né? Ela que é como se fosse o responsável Uhum. ali pela formação da criança até os 7 anos. Dos 7 aos 14, ele já se espelha mais no pai. Então ele busca mais informações do Independente de pai, ser a menina ou menino. independente. Tá. Então, aí o que a gente faz? A gente vai lá e vai instruir os pais a fazerem também mudanças, Uhum. né? Seja de hábitos, né? Porque eu não vou lá só para receitar nada, eu vou lá para ver realmente por que aquela família tem aquele desequilíbrio, né? Porque Porque na tudo faz verdade parte. tudo na verdade é um É um desequilíbrio celular. desequilíbrio, sim. E aquilo pode ser um desequilíbrio familiar também. Mas eu sempre falo, ó, o câncer sempre é uma oportunidade para você mudar a sua vida para o melhor. Não é uma sentença de morte e é sempre para o melhor mesmo. Se apareceu, agradeça que teu corpo está te avisando que tem algum desequilíbrio, Nossa, que né? E interessante. Então você já vamos não enxerga isso trabalhar. como negativo, né? Não, não, de jeito nenhum. Não. Porque é uma defesa do nosso corpo, né? Quando aparece, surge realmente, é por quê? Porque o teu corpo está te avisando que tem realmente um desequilíbrio. Uhum. Na onde? Aí é que a gente vai fazer a investigação para ver os fatores, ver se a causa foi mental, né, se foi emocional, que pode acontecer também, né, pessoas rancorosas ou que teve uma perda, o marido separou e não aceitou a separação, né, ou então perdeu um ente querido que gostava muito. Tudo isso eu vou para investigar também, para daí trazer as práticas quânticas para esse paciente, para que ele aplique todos os dias para se livrar dessas crenças limitantes.
Isso é uma Então, crença? Mas, por exemplo, um bebê, ele tem uma crença? então aí geralmente nas crianças é mais genético mesmo. Ele Uhum. vem ali ou o acúmulo de toxinas Da mãe. da mãe. Tá. Existe uma toxina que chama dioxina. A dioxina, a mãe libera toda a quantidade de dioxina que ela tem no corpo, ela libera para o primeiro filho. Ah, é? Então, geralmente, um paciente que tem problemas relacionados à intoxicação com dioxina, geralmente ele é o primogênito, Nossa, porque que a mãe interessante. Olha que eliminou, interessante ela faz isso. um detox de dioxina e No dá tudo bebê. pro filho. É. Então, o homem já não consegue eliminar a dioxina do corpo. Não. Não, existem desintoxicações que a gente faz, mas é difícil eliminar tudo. Aí Uhum. a gente consegue minimizar, né, a dioxina. Dioxina. Dioxina, que é um poluente ambiental, né, um PCB, que é eliminado pela indústria. A indústria de branqueamento, por exemplo, que faz PVC, faz tinta branca, que faz clareamento, usa muito cloro, que faz papel, sabe, um papel sulfite. Tudo isso libera dioxina no ar. Uhum. E a dioxina cai na E terra. dioxina tem no plástico também, não tem? Tem, tudo que é usado para ficar Petróleo, branco, né? para ficar mais esbranquiçado ali, para realmente Clareamento. clareamento, libera dioxina no ar. E aí essa indústria libera, ele cai no solo. E geralmente, a hora que cai no solo, um animal vai lá e come aquela dioxina, se for um pasto, ou então cai no rio. Né? Ele sai daquilo ali com a chuva e vai para os rios. Uhum. A dioxina, ela é hidrofóbica, ela tem medo de água, então ela se liga ao primeiro ser vivo que encontra. Então, um rio poluído com dioxina tem ali praticamente 3.000 vezes mais dioxina no peixe ou no qualquer outro animal do que no próprio rio, porque ela Nossa, se que liga ao ela se primeiro liga ser não. vivo. Entendi. Então, a Alemanha, uma época, parou de importar ovos do Brasil, porque estava Uhum. com um alto índice de dioxina. Então, sempre eles medem isso. Porque a dioxina, a galinha faz a mesma coisa que a mãe. Ela elimina a dioxina do corpo, E manda botando pro os ovo. ovos. Que interessante. Então, às vezes está com um nível muito alto. Por quê? Porque o animal se alimentou com uma ração que estava contaminada com dioxina. Só Nossa, que os como é importante vegetais, isso, né? e os vegetais não têm a dioxina, a quantidade de dioxina é muito pequena, porque a gente teria que comer muito mesmo para poder Mesmo com acumular. todo esse agrotóxico que coloca, ainda é Porque o alimento que ajuda, sim, nesse mesmo caso. com agrotóxico, eu falo, ó, melhor você comer um alimento, mesmo que ele contenha agrotóxico, do que você não comer, porque aí você vai para o industrializado, que é pior, É, né? E que também não é orgânico. nos Né? embutidos, Os né? embutidos. Então, assim, descascar mais e Uhum. desembalar menos. Eu Que falo para os legal. pacientes. Menos Porque saquinho de. menos saquinho, menos embalagens. Claro que tem produtos bons também, né? Tem Uhum. produtos minimamente processados, como um óleo de coco, um azeite extra virgem. Entendi. Tem produtos bons. Mas a nossa dieta, ela deve ser baseada mais em comida de verdade. Uhum. Então não tem muito segredo, é só você olhar o que você tem na tua despensa. Você tem mais alimentos ou mais produtos, Eu tenho mais né? alimentos, Mais é. alimentos. É. Então aí é isso. Isso Você tem que ter faz. mais alimentos que vieram direto da fonte, Uhum. né? Então são alimentos que foram plantados, colhidos e aí ótimo. Agora se foi produzido, aí você está introduzindo na tua alimentação produtos tóxicos, né? Então aí não pode ser a base. Claro que a gente pode comer uma coisa ou outra, nosso corpo elimina, né? A gente tem Entendi. órgãos de desintoxicação que ajudam a eliminar essas toxinas. Nesse caso, por exemplo, porque a gente tem que ampliar essa visão em relação ao quântico, porque essa Sim. a nossa função aqui quanto a Expo Quantic. Com relação, por exemplo, às radiações de celular, Aham. televisão, a parte tecnológica, Sim. quanto que isso, na sua avaliação, por essas pesquisas, mesmo na Rússia, que a gente sabe que eles têm também Sim. muita tecnologia, eu só não sei se é tanto quanto tem, por exemplo, na Índia, quanto tem Uhum. na China, né, que a Sim. gente já sabe que está bem avançado. Sim. Mas, a radiação interfere tanto no alimento, Sim. quanto também no ser vivo. A produção de algumas toxinas de radiação mesmo, elas produzem mesmo mais,
Sim, é um dos tumores. É fatores. um dos É um dos fatores. fatores. Tumores cerebrais, por exemplo. Uma vez eu fui atender uma paciente em São Paulo e a cabeceira da cama dela era. Porque quando eu vou atender, eu sempre olho onde a pessoa dorme, onde ela fica mais tempo. Eu tô na casa dela, né? Então eu olho tudo, olho o quintal. E ela morava num prédio, no segundo andar. E o transformador de energia, sabe esses transformadores que fica no poste? Sei. Era na cabeceira da cama dela, era encostado. Quando eu abri a janela do quarto, eu olhei e tinha um transformador ali. Nossa, isso E deve por quê? Porque transmitir. eu tenho um aparelho para alguns tipos de tumores, quando está relacionado também com poluição eletromagnética, eu tenho um aparelho que mede radiação na casa do paciente. Então eu vou Ai, que para interessante. medir. Você vai levar esse aparelho na Posso expo? levar Ah, sim, eu com acredito. certeza. Ó, a gente vai ter esse É. aparelho lá, E então aí se eu inscreve. trouxe da Rússia, né, esse aparelho há muitos anos, e aí a gente mede a radiação do ambiente. Ele é quase E que um frequenciômetro. não, ele é um aparelho mesmo que apita, é como se fosse um microfone, assim, Então, mas ele capta a ele, frequência, ele capta a a radiação. radiação eletromagnética. Entendi. Então, ele capta a radiação da energia elétrica, a radiação eletromagnética que é maléfica pra gente. Uhum. Mas O hoje a meu gente já celular tem, fica né? na cozinha, tá certo, Sim, né? certo, Tem é duas portas ótimo. para É. tem uma porta fechada, tem outra. E Mas mesmo assim. tem alguns segredos também. É que nem eu só uso o celular, fica só no modo avião, meu celular, o tempo todo. Uhum. Então, quando eu preciso falar, eu vou lá, desativo o modo avião, mas eu nunca uso para ligar mesmo. A gente hoje em dia com WhatsApp, Telegram é muito Você diferente, né? grava, A gente né? grava áudio e pronto. Uhum. Porque o que emite mais radiação mesmo é na hora que a gente fala pela linha convencional do telefone. Ah, é? Isso é a hora que a gente recebe mais radiação. Ó, como é importante É. saber disso. Então eu sempre deixo no modo avião. Ou então, se eu tô em casa, por exemplo, já não pega, porque o sítio que eu moro, lá em Limeira, não tem sinal de telefone. É bem isolado mesmo. Então eu só uso o Wi-Fi mesmo ali de casa. Então a gente liga ali, claro que o aparelho de Wi-Fi também emite um pouco, mas é menos comparado com o telefone convencional. Entendi. E aí eu falo sempre para os pacientes, deixa no modo avião o seu telefone, liga só a hora que você precisar dele. Né? Uhum. Não é você que tem que ficar escravo dele, o telefone tem que estar aqui para te servir. Mas mesmo na hora quando a Né? gente tá fazendo uma Expo Quântica, que você precisa ficar quase o Ah, dia não, inteiro. aí não tem como, Não né? tem Aí não tem jeito, jeito. é. Mas aí são os Falando com períodos, né? muita gente, é. O que você faz, qual a frequência que você usa. Então é importante a gente filtrar isso também, né? Eu tô me policiando um pouco, porque meu marido chamou muito a minha atenção. Aham. Presta atenção que você tá demais, a tua visão vai E às atrapalhar. vezes tem gente que dorme com o celular, né? Do É. lado, então é ruim isso. Eu procuro sempre deixar ele carregando lá na Aham. cozinha, tiro as redes Isso. para ele não ficar funcionando à noite e só a bateria de manhã que Aham. tá normal. Então, essa é uma questão que a gente vai colocar muito na Expo Quantic, Aham. porque vai ter muita coisa de tecnologia E hoje. já tem tecnologia para minimizar isso. Existem Existem já. quando você colocou que você mediu a frequência, Aham. a radiação na casa da pessoa, ele estava em que nível ali? Então, tava um nível muito alto. Até Uhum. eu fui abrir a janela para ver o que tinha do outro lado, né? Nossa. Aí eu abri e vi que tinha um transformador. Eu falei, você não pode ficar aqui nesse ambiente. Ela desenvolveu um tumor cerebral e aí ela mudou de casa. Ela falou, não, eu vou resolver isso. Era um apartamento alugado, ela foi para outro lugar. Entendi. E melhorou daí. Ela conseguiu melhorar. Mas ela começou a dormir num outro local, para poder não ter tanta influência, né, nisso. Uma outra paciente também, que eu atendi em Santa Catarina, também foi assim. Fui medir o nível de radiação, era muito alto, e no quarto que ela mais ficava era alto. Então passava, em cima mesmo ali do quarto, tinha uma linha de transmissão de energia que passava ali na casa dela. Aí eu falei, não, Uhum. fica em outro ambiente que é melhor. Ela passava a maior parte do dia naquele local. Então aí você vai mudando, né, para que você consiga. Mas existem já aparelhos, né? Existem aparelhos para você pôr no celular mesmo. Eu vi um E com o Dr. Air Ribeiro, parece que isso tem. ele tem uma técnica lá que ele vende e você Aham. protege o celular da radiação que Isso chega. tem os orgonites também, que são feitos de quartzo com alguns metais que ajudam
a emitir íons negativos que neutralizam daí a radiação eletromagnética. Mas existe uma coisa da natureza mesmo que Uhum. já minimiza isso, que é o que aqui em Santos a gente tem muito bem, que é o mar, Ah, né? O mar esse minimiza, minimiza? porque o mar ele traz, por isso que quando as pessoas vão para a praia, eles vão e falam, voltei renovado, renovou minhas energias. 528 É, hertz ali, né? então, é por causa disso, Da porque natureza. além disso, da frequência, você ainda tem a emissão de íons negativos. Por isso que faz tão bem você ter o contato com a natureza. Não Olha que só o privilégio a mar, gente estar aqui em Santos, né? as cachoeiras, as árvores, né? Existe já um estudo mostrando que o cheiro da floresta é, Nossa, é- eu adoro. sabe quando você entra numa mata e tá aquele Aquele cheiro de cheiro de terra terra, de misturado com decomposição mato, de é. mato? Isso daí já tem estudos mostrando que melhora a tua imunidade e ajuda na reversão do câncer. Olha que Então espetáculo. já tem. Você sabe que eu estive num summit, que é um projeto que a gente teve aqui no Parque Tecnológico em Santos, que tem Aham. muita gente que não sabe que tem um parque tecnológico em Santos. Olha. É. E algumas pessoas vieram, né, como expositores, e eu conheci uma moça que é engenheira química, Uhum. e ela estava com um projeto ela tira aquele lodo do rio, Aham. aquele resíduo, ela faz massa Aham. para construção. Ah, Usa olha como que se fosse interessante. cimento. É. Sim. Aí, só que, lógico, purifica, tem todo Aham. um trabalho ali tecnológico, Sim. que até eu já conversei com ela, poxa, você podia expor esse seu trabalho, mas ela está Uhum. ainda analisando, porque ela está Aham. há pouco tempo, com uma sugestão que eu dei para ela nessa feira. Eu falei, a gente vai ter a Expo Quântica, que você poderia colocar alguma coisa nessa tua massa Aham. de concreto, que Uhum. basicamente é isso, que neutralize as radiações. Eu Aham. dei Olha. um insight para ela, Uhum. e ela, olha, eu vou estudar sobre isso. E ela Sim. ainda não se formou, ela Aham. está fazendo, eu não sei se é um doutorado, uma pós-graduação, Hã. e ela ficou tão contente. Ela, que bom que você lembrou de mim, porque a Aham. gente fez contato com ela, porque ela Olha achou que que eu ia legal. esquecer. E estamos tentando ver se traz Sim. a moça na feira, porque eu achei fantástico o trabalho dela de reaproveitar algum produto Sim. e ter uma camada que possa neutralizar essa Uhum. radiação externa e ter uma melhor qualidade de ambiente dentro das Sim. casas, né, dos É. apartamentos. Então, assim, por um revestimento, ali já Uhum. tem uma proteção. Olha que ideia, Muito né? bom. Brasileiro é muito criativo. É. Então, isso tudo que a gente vem construindo com essa informação é para levar a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida Ah, mesmo, sim, é. né? O Porque objetivo é esse, né. o meu filho uma vez falou assim para minha mãe: você vai morrer tão saudável. Eu falei, mas a ideia é essa, né? É, sim. Fechou o olho, morreu, É. mas não sofrendo como as Isso, pessoas é. estão sofrendo com dor, porque eu vi a situação da minha mãe, dela ter Uhum. muita dor, ter que ficar dando morfina, É, isso é morfina, muito ruim, né. e a gente não sabia ainda o que fazer. Tentamos de tudo, né? Mas chega um momento que você deixa na mão de Deus, É. porque é uma coisa que tem um aprendizado ali, né? É, Depois eu e tive alguns sonhos com ela e tudo. Eu uhum. sempre coloco ela como referência, porque ela, vamos dizer assim, ela falou: Fia, a mãe vai visitar o Japão. Pô, a Aham. pessoa tá ali acamada, sabendo que É, tem um sim. ensinamento que ela pode fazer isso. Ela, você Uhum. me dá o endereço da onde você foi? Mãe, claro. É assim, eu dou o endereço, mas Aham. que discussão ali, É, nada a ver, né? sim. Porque é uma discussão assim, mas para mim foi um marco. Uhum. Dali para frente eu comecei a estudar, estudar, estudar isso. Eu acho que ela tá feliz onde ela deve estar, Sim, com né? Com a certeza. energia que ela tinha eu sempre fui assim a menina dos olhos dela, Aham. porque ela tinha uma admiração por mim muito grande. Então assim, eu sempre fui muito querida. E isso eu acho que eu tenho que ter como missão nossa, né? Sim, é. De levar esse conhecimento que pode trazer uma melhor qualidade de vida para as Sim. pessoas. E eu acho que a gente
tendo isso como missão e Uhum. propósito, as coisas vão se alinhando. Você vê que a gente parece que conversa, a gente se conheceu hoje É, sim. e parece que eu já te conheço há muitos É, anos. e isso é quântico, né? Isso é É quântico, quântico. Tá na mesma estamos na frequência, mesma né? frequência. É. Então, se a gente puder, contar com todo esse conhecimento Uhum. e colocar alguma coisa em prática, o que que a gente vai praticar com o seu trabalho na Expo Quantic? É, lá eu quero trazer para as pessoas, eh, mostrar para elas que tem como a gente combater o câncer com outras formas. E Uhum. mostrar para eles os estudos científicos, o que que eles mostram, por exemplo, tem uma planta medicinal aí que tem 93% de reversão, sendo que uma quimioterapia tem 2% só. Então vamos mostrar que existem outras técnicas, outros tratamentos, Você vai outras levar essa terapias. planta para a gente conhecer? Eh Eu não, como não dá muito tempo, né, mas existem mais de 300. Eu costumo mostrar geralmente umas 20. uhum, No Sempre quando eu vou palestrar, eu mostro ali para diferentes tipos de tumores. tá. Ó, para esse tumor tem essa Mas planta ou tem esse a gente vai fitoquímico. atrás da planta para ela estar lá. Sim, a gente Então você pode sim, vai com ver a certeza. planta lá, que a É, gente vai atrás com dessas plantas, certeza. e pelo menos umas 20, né. Sim. Eu até estava conversando com a Patrícia Radar, Aham, e ela tá fazendo esse buffet aham. de memórias afetivas. Eu Sim. achei tão lindo. E eu falei para ela, né, falei sobre você lá, e ela assim: "Nossa, mas vai ser muito show isso. A Aham. gente vai trazer a terra", eu falei: Vamos É. pôr areia, terra, o que tiver Sim, lá, para a gente ter um ambiente de aprendizado com a mão na sim. massa". É. Eu acho que esse é que vai ser o diferencial para todo mundo. "Ah, você vai ensinar a fazer um prato?". "Não, vou ensinar você a conhecer a planta, Aham. a É. saber lidar com ela". É, tem muito. E no Brasil a gente tem muitas plantas. Sim, né. A gente tem aí mais de 4.000 plantas com potencial alimentício. Que é o quê? É aquela planta que não vende no supermercado, você não vê ela no mercado, mas ela está nascendo às vezes no teu quintal e ela é uma planta que ajuda muito no combate ao câncer. A Ora Então, Pronobis tem, assim, alguma função? tem também a Ora Tem. Pronobis, Eu ela tem tenho a lá a minha gordurinha boa plantinha. dela, É. né? Ácidos graxos, proteína. E existem plantas, sabe os matos, que são aquelas que nascem na tua casa? Que Uhum. às vezes você tem no quintal, não cuidou do jardim direito ou do gramado, começa a nascer os matos. Parece tem umas que É, parece um trevinho, assim, né. tem os trevinhos. Os trevinhos todos são comestíveis. Todos? Todos. Todo trevo de 3 ou 4 folhas, qualquer cor, todos são comestíveis. Ah, é? Então a gente Eu pode tenho medo, retirar. assim, de comer alguma Não é coisa. bom se você não conhece, Uhum. né? Então eu fiz um estudo, estudei também com os maiores profissionais aí de cultivo de plantas espontâneas, né? Depois quem quiser também pesquisar sobre o Valdeli Knupp, né? Valdeli Valdeli Knupp. Knupp, ele tem um livro da Plantarum, né? Da editora Plantarum, que é uma bíblia de plantas mesmo. Uhum. O livro chama Punk, que é plantas, a sigla, né? É Plantas Alimentícias Não Convencionais. Nossa, Então eu é já muito vi esse legal. É um livro eu acho grosso até que eu assim. tenho em casa esse livro. Ele lançou esse livro em 2013, né? E até no lançamento do livro também, eu estava fazendo um congresso nesse dia, não pude ir, mas ele me mandou para mim o livro depois. No mesmo dia, através de uma profissional da saúde que estava no evento dele, foi para o meu da palestra. Olha que Ele legal. fez o lançamento em Campinas e eu estava fazendo um evento em Limeira. Aí ele mandou o livro por ela, né, para mim. Mas muito legal, porque nesse livro ele mostra ali mais ou menos umas 400 plantas, ele mostra ali o potencial alimentício dela, Uhum. né? Então, uma planta que a gente encontra, chama de mato, na verdade é aquela planta que a gente não sabe o nome. Aí a gente fala, isso aqui é mato. É mato. Mato a gente fala porque a gente não sabe o nome. Mas aí tem ali dente de leão, serralha, beldroega, caruru. São plantas que os mais antigos conheciam, né? Quando fazia uma horta, nascia essas plantas, né? Serralha. E se você usa essa planta na tua alimentação, então sempre quando eu vou fazer um atendimento, eu sempre olho também que planta está nascendo ao redor do paciente. Ah, porque a planta tem uma identidade com o paciente, que Tem. ele precisa daquilo? Tem um estudo russo que mostra que 21 dias depois que um paciente começa a ficar doente, começa a nascer a planta que ele precisa.
É como um Então, cachorro que vai lá, um gatinho que vai lá comer a plantinha, porque isso, às vezes ele ele precisa se precisa daquilo. daquilo, né. Então, vou dar um exemplo. Um paciente com problema renal, geralmente tem lá na casa dele quebra-pedra, tem uma planta que é para isso. Uma planta espontânea que ninguém plantou. Ela nasce ali. Gente, que Então, o que curioso que eles isso, né. Qual mostram? planta que você tem em casa? Vê lá. E é quântico. Aham. Porque o solo, nesse estudo eles falam que o nosso solo é como se fosse um scanner, um leitor de supermercado, que a gente passa o código de barra para poder registrar o produto. Que Então é como se interessante, fosse um doutor. scanner. E quando a gente passa por isso, a nossa frequência, nossa vibração em hertz, esse scanner, que é o nosso solo, ele lê e ele dá a planta que a gente precisa. Então, sempre vai ter aos nossos olhos a planta medicinal que a gente precisa usar. Que interessante. Sempre vai ter. Lá em casa eu nunca cuidei direito de planta. Aham, As minhas plantas morriam porque eu não dava atenção direito para sim, elas. Mas depois eu comecei a observar que é muito legal. Minha mãe sempre gostou de sim, é planta muito bom, e né? ela cuidava, então eu não me interessava tanto. Mas, por exemplo, uma orquídea que eu ganhei de Uhum, presente, eu coloquei as 3 orquídeas que eu ganhei, eu coloquei num vaso só. uhum, Todas elas estão dando flor, olha. cada uma de uma cor. Uma Aham, é toda pintadinha, a outra é lilás, tá aham, linda. E esse vaso que eu ganhei de uma amiga uhum, com ora pronobis, tá lindo também. Tá sim. virando já um negócio assim. E a gente colocou uma sementinha de lixia, Ah, sim. né, ali. E o meu marido plantou um limão, uma Uhum, sementinha de limão sim. siciliano. Tá Uhum, todo mundo brotando lá. olha. Então, talvez eu precise do limão, né. Ali, Nesse nesse caso caso, a gente também pôs a que semente, você né. plantou, mas É. geralmente é a espontânea, aquela que nasce sem você plantar. Ela Uhum. aparece ali, mesmo você tem um vaso, deixa crescer a erva daninha, Ah, tem que deixar deixa ela crescer. A gente crescer vai para lá, você arranca ver o que tudo. é. Começa a crescer, a gente arranca, né. É. Então lá no meu sítio, a gente sempre, deixa crescer plantas. A gente, claro, tem a parte em volta da casa, que tem gramado, essas coisas a gente corta. Mas tem outras áreas que a gente deixa crescer mesmo para ver as plantas medicinais que estão crescendo, Porque na sua para poder usar. frequência, você vai usar aquelas que estão Isso. ali. Aí seja eu ou meus familiares, né, porque meus pais moram lá também, né, Olha faz que legal. 14 anos que eu fiz uma casa e levei eles para lá. Nossa, que Então bom. eles moram lá, mudou muito a saúde deles depois que foram para lá, e melhora mesmo, né, por causa do ambiente também, né. É o Um ambiente ambiente mais de rural é de melhor, rural, né, um né. ambiente de Ter o contato com a com a terra, você terra. plantar, tudo isso é muito bom. Eu vi uma experiência de um rapaz que estava com um tênis, Uhum. e aí ele mediu, ali acho que em hertz, alguma Sim. questão de energia que tinha, e zerou. Ele de Aham, tênis não tinha nada. Aí aham. ele colocou o pé e mediu. Nossa, o negócio foi É. longe. Eu não lembro quanto que E deu, já mas tem estudos mostrando que você andar descalço melhora na questão de inflamações, infecções, uhum. porque pode ver, as tendinites, as dores começaram a surgir muito depois que foi inventado os calçados, os sapatos sintéticos, Uhum. a borracha. Antigamente as pessoas usavam mais sapato de couro, o solado era de couro também. Então tinham contato ainda com o solo. E as pessoas ficavam mais descalças. Depois que criou a borracha, começaram Isolou. a isolou. Aí você não tem o contato. Eu vi uma E reportagem que o pessoal que andava com bengala, a aham, bengala tinha contato direto com o solo. É sim, diferente de quando colocaram é, borracha, é, nessa sim, bengala mudou todo o Antigamente contexto, era né. uma chapinha ou era de madeira mesmo, né? Madeira mesmo, É. é. Mas é importante a gente ter. Eu não uso chinelo. Eu chego em casa, eu tiro o sapato e fico descalço. Uhum. Ando pro sítio descalço, sempre descalço. Descarrega, né, a Então você energia. tá ali, você tá recebendo ali, além de descarregar, ainda recebe os íons negativos que são importantes. Aí você não tem dores, você não tem inflamações. E A se pele, né, tô for vendo a sua medir, pele aí que você não é, tem uma então isso tudo ajuda, né? Na parte de dores mesmo, recuperação muscular. Às vezes tem pacientes que tá com dor no joelho. Eu falo, fica descalço que vai melhorar. uhum. Você começa a andar descalço, que já melhora muito. Então as tendinites, todas essas ites, elas Que são começam a inflamatórias, né. resolver com o contato com o chão. Então quem mora na praia, melhor ainda, anda Ó, quem descalço, é daqui né? de Santos, gente, só pisar na praia, Só vai andar lá, todo dia descalço na praia.
e que, nossa, vai ter só benefícios mesmo. Nossa, eu passaria aqui horas e horas e horas, porque que papo gostoso de conhecimento, mas a gente tem um tempo, porque Sim, fica registrado no nosso YouTube lá, e logo, logo o Dr. Elias está lá falando mais coisas pra gente, e trechos também na Expo Quant, que já está chegando perto do evento. Então, eu gostaria que vocês se inscrevessem para a gente ver o que esse naturopata vai fazer lá com a gente. isso. Muito obrigado pela sua presença, Eu que adorei, adorei agradeço. Obrigado novamente sua pelo convite. disposição, seu E propósito sempre maravilhoso. que tiver oportunidade, pode me chamar que eu voltarei. Com Nossa, certeza. muito obrigada. Deixa seu recado, seu Instagram, deixa o Claro. seu contato. Eu sei que o telefone já passou, mas pode passar de novo. Ah, sim. Então, ó, quem quiser mandar lá os exames para que eu possa avaliar, pode mandar no WhatsApp, né? 19 999 20 9891. Para me seguir nas redes sociais, pode colocar no Google mesmo, Dr. Elias Pereira. A primeira página do Google vai aparecer todas as minhas redes sociais. Eu te achei lá hoje. Foi, né? Achei também. Mas se quiser já ir direto para o YouTube, Dr. Elias Pereira TV, ou então no Instagram, dr_ Elias Pereira Oficial. Aí vai me achar lá. Pode mandar mensagem, eu mesmo respondo todo mundo. Então pode mandar lá. Parabéns, doutor. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Viu? Sucesso para nós. E nos vemos logo lá na Expo Quantic, Se né? Deus quiser. Até mais, gente. Muito obrigada.